Quero deixar uma palavra de Deus para você concernente à fé. A fé é dom de Deus, não é dom nosso. A fé Deus colocou em nossos corações e a fé ela vem por meio da palavra de Deus. Nós não conhecemos Deus senão através da sua palavra, que nos anunciou a respeito de Deus, de Jesus. Deus não nos ensinou uma religião, uma filosofia. Deus deixou a sua palavra pura, para que a gente acreditasse nele através da sua palavra, unicamente da sua palavra. Deus é um Deus zeloso, ele zela pelo seu nome. Deus, ele não divide a sua glória com outros deuses. É comum as pessoas acreditarem, crerem, escolherem para si uma religião e acabam praticando uma fé errônea, uma fé que nada pode resolver. Eu estou falando da fé. Toda fé verdadeira, ela é extraída da palavra de Deus. E toda fé verdadeira, ela é provada. Vemos no livro de Tiago, estou no capítulo 1, o versículo 2 diz: Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Essa palavra tentações nós podemos substituí-la, por exemplo, como provações. Então tendes grande alegria quando passares por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltarem coisa alguma. Então, aqui está falando da provação, a tentação em forma de provação. Toda fé, ela é provada. No versículo 6 diz: Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, está falando que quando você pedir, peça com certeza. Não duvide no seu coração. Porque se você duvidar no seu coração, você é semelhante à onda que é jogada para lá e jogada para cá. Assim é a fé inconstante, a fé que duvida. Eu posso citar para você alguns exemplos. Abraão, Deus fala para Abraão: sai-te da tua parentela. Primeiro eu conto um pouquinho da história ali do que acontecia ao redor de Abraão, o seu convívio social. Talvez você se identifique com a vida de Abraão. Abraão, ele era filho de um homem que fabricava imagens de escultura. Então seu pai fabricava imagem de deuses. Muito provavelmente não é o Deus que você adora, não é o santo que você adora, o seu padroeiro, a sua padroeira, porque naquela época não existia esses padroeiros de hoje em dia, mas já existia os outros deuses, sempre houve. Aqueles que fizeram a escolha da fé errada, daqueles que atribuem a sua fé a um Deus que diz lá em Salmo 115 que tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem nariz e não cheira, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, tem garganta e nenhum som profere em sua garganta,
e tornem-se semelhante a eles todos que os fazem e todos os que neles confiam. Esta é a palavra de Deus, semelhante às pessoas que creem em falsos deuses, em más esculturas, sem querer ofender a sua fé. Mas eu estou aqui te trazendo uma palavra de fé verdadeira, que é a palavra de Deus. É única. A fé só vem por meio da palavra. Então, só para relatar o meio social em que Abraão habitava, por isso que eu disse sobre isso. O seu pai era um homem que fazia imagens, esculturas de falsos deuses. E aí Deus fala para Abraão. Um dia Deus se apresenta a Abraão e fala: Abraão, sai-te do meio da tua parentela para a terra que eu lhe mostrarei. Vamos observar um pouquinho sobre esse chamado de Abraão. Aí você me pergunta: Abraão obedeceu? Sim. Abraão saiu do meio da parentela dele para uma terra que ele não sabia. Abraão não sabia para onde ia, porque Deus não deu nenhum detalhe. Talvez você está passando por uma situação assim também. Aleluia. Que Deus não está dando nenhum detalhe do que vai acontecer na sua frente. Mas Deus manda nesta hora eu te dizer: confia nele. Confia no Deus de Abraão. Confia no Deus que apenas te manda fazer e você obedece. Só obedeça o que Deus está mandando você fazer. Se Ele está pedindo para você adorá-lo, somente adore. Se Ele está pedindo para você crer, somente creia. Se Ele está pedindo para você orar a Ele, unicamente a Ele, Ele não divide a sua glória com imagem de escultura ou com outro Deus. Ore só em nome de Deus. Foi assim que a Bíblia ensinou. Jesus falou: tudo que pedides em meu nome eu os farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus não dá autoridade a você pedir qualquer outro Deus, ou uma imagem de escultura, ou um santo, ainda que você o considere. Se você considera qualquer assim, você ainda não tem uma fé perfeita em Deus. É claro que você vai duvidar. É claro que você vai ser semelhante à onda do mar que é jogada de uma para outra parte, porque a sua fé não está firme na palavra de Deus, como diz em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Você espera, você tem a firmeza, você fica fundamentado, firme naquilo que você está esperando, e você tem a prova daquilo que você não vê. Como se explica isso? É através da fé. Você não está vendo, você não precisa ver. A fé que você vê não é fé. Esta é a fé da aparência. Me lembra agora, o Espírito Santo me lembra sobre Tomé. Jesus, após ser crucificado e ressuscitado, Jesus reaparece aos discípulos. E Jesus se apresenta para eles, eles ficam incrédulos. Aí Tomé, mais incrédulo de todos, este fala: Jesus, é você mesmo? Aí Jesus, Tomé, olha o que Jesus fala para ele: Tomé, não seja um descrente, não seja um incrédulo, mas seja um crente. Me dá aqui tua mão. Jesus pega a mão de Tomé e coloca dentro da sua mão, dos buracos, dos cravos que foram cravados em suas mãos. Colocou dentro da ferida a mão de Tomé, o dedo de Tomé. Jesus pega outra vez a mão de Tomé e coloca do seu lado. Agora enfia a mão aqui do meu lado. Foi aonde ele foi traspassado com uma lança. Quem conhece bem essa passagem da Bíblia sabe que ele foi furado com uma lança e saiu água e sangue da costela de Jesus.
Jesus coloca ali a mão de Tomé para comprovar: olha, eu sou carne e sou osso, esse que está aqui aparecendo para vocês. Então o Tomé creu. Mas sabe o que Jesus disse? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Deus está mandando você crer somente pelos relatos da palavra de Deus. Não espere qualquer coisa aparente, qualquer coisa que você possa ver. Agora, voltando à história de Abraão. Abraão sai da sua parentela para uma terra que ele não conhecia. E a promessa de Deus, ele fala assim: eu farei de você uma grande nação. E Abraão sai da terra de Coré, do seu pai. Ele sai do meio da idolatria, ele fabricava imagens e esculturas de falsos deuses, e ele saiu para habitar no deserto. Lá, Deus fez Abraão riquíssimo. Abraão se tornou o homem mais rico do seu tempo. Entre tantas coisas, inclusive a mulher de Abraão, Sara, essa era estéril. A mulher de Abraão era estéril. E a Sara, ela sofria muito por isso, porque ela queria dar à luz um filho. As mulheres antigamente não tinham honra nenhuma se ela não desse luz a um filho. Chegou um momento que a Sara desesperou. Deus não quer que você fique desesperada. Ela desesperou. Então ela inventou lá de arrumar a serva dela, a empregada dela, para fabricar, para o Abraão entrar a ela, ter relação sexual com Agar, sua serva, para lhe dar um filho. E ela, Agar, engravidou e lhe deu um filho chamado Ismael. Mas Deus queria curar, abrir a madre de Sara. E isso trouxe mais problema, porque agora Sara invejava Agar, porque Agar dava filho a Abraão. Além disso, ela tinha que dividir o seu marido com outra mulher. E ela acabava humilhando essa mulher, porque ela tinha ciúme dessa mulher. Até que Abraão teve que mandar essa mulher embora. Criou outro problema. A mulher foi embora com o filho. Deus, você tem que esperar em Deus. Porque o Deus que prometera a prosperidade para Abraão, envia um anjo agora a Abraão. E este promete a Abraão, fala para Abraão: eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. A Bíblia diz que Sara estava de trás da porta e sorriu. Mas Deus, que sabe todas as coisas, mostrou ao anjo que ela sorrira. E esse questiona a Sara: por que você riu? Eu vi que você estava rindo. Aí ela: mas como uma mulher de 90 anos, só lembrando que a Sara tinha 90 anos, era uma mulher idosa, não tinha ainda dado um filho, à luz um filho, e Abraão tinha 100 anos, como é que pode um homem reproduzir tendo 100 anos? Aí, só que Deus ele é o Deus do impossível. Quando você tenta todas as possibilidades e não tem jeito, é momento de você crer no impossível de Deus. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Creia que Deus vai solucionar o insolúvel na sua vida.
Se for a sua maternidade, Deus vai abrir a sua maternidade se você crer no único Deus. Se você honrar a fé verdadeira, crer não como as ondas do mar, de lá para cá. E não adianta você gastar a sua fortuna, não adianta você tentar tantos outros meios. Você poderia evitar de gastar, economizar o seu dinheiro, porque a Bíblia diz de uma mulher que ela tentou todos os meios, por meio de médicos. Essa mulher tinha uma hemorragia interna, e ela tentou e gastou toda a sua economia tentando se curar. Aí ela viu que não tinha jeito, ela ouviu que Jesus passava, ela enfrentou a multidão e arrastando, porque ela não tinha mais força nem para andar, já tinha perdido quase todo o seu sangue, ela arrastando, ela procurou Jesus e tocou na orla das vestes de Jesus. E Jesus disse: quem me tocou? E os discípulos: Senhor, mas uma multidão te aperta e você diz: quem te tocou? Jesus falou: mas alguém me tocou com fé, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. É momento de você tocar nas vestes de Jesus com fé, porque dele vai sair virtude e você vai ser curado, você vai ser curada. Toque em Jesus, sem dividir a sua glória com imagem de escultura, sem dividir a sua glória com falsos deuses. Leia Salmo 115, leia Êxodo 20. Não as adorarás, não prestarás culto, porque sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quando você busca por meio de uma fé que não honra a Deus, você aborrece a Deus. Toque em Jesus. Se você já gastou toda a sua economia, todos os seus recursos, correu atrás de todos os deuses, de todas as religiões, Deus não criou religiões, Deus estabeleceu uma só. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Vocês já observaram que os crentes só adoram a Jesus? Os crentes só creem em Jesus? É por isso que os milagres verdadeiros acontecem na vida dos crentes, porque eles só adoram a Jesus, só o Filho de Deus. Não prostitui a fé. A Bíblia chama de adúlteros e adúlteras aqueles que adulteram a palavra de Deus, aqueles que não creem, que têm uma fé, absorvem uma fé, adquirem uma fé sem base na palavra de Deus. Mas hoje eu estou te trazendo base para a palavra de Deus. Anota tudo que eu te falei e creia nesse único Deus, que Ele vai abrir a sua madre, Ele vai derrubar as suas muralhas, Ele vai solucionar o insolúvel na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, receba hoje essa vitória, se você crê somente em Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradeço, ó Pai, por essa palavra que o Senhor me inspirou. Te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga a solução para o insolúvel. Que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, haja no impossível de cada vida que está ouvindo esta palavra agora. Em nome de Jesus Cristo, se essa pessoa gastou todos os seus recursos, toda a sua fortuna, todo o seu tempo, teve todo o seu trabalho, acreditou em todos os deuses, falsos deuses, e não encontrou a solução, eu, nesse instante,